Como cada clube se classificou para o Super Mundial, esse é o tema de agora. Vamos ver aqui do canal do Soccer JM, que eu vejo muitos vídeos e eu gosto pra caramba desse canal, porque ele faz uns vídeos de futebol muito bem produzidos. Vambora, mano, nesse clima de Super Mundial é legal a gente um fazer grande esses Mundial reacts. de Clubes de 2025. Mas como que cada Vamos time embora, realmente conseguiu sua vaga? Por exemplo, por que o Salzburg tá ali e O Inter de Miami conseguiu porque tem o Messi, né? Porque tinha um time lá na América do Norte que era mais digno de jogar, que tinha ganhado a competição final, e eles deram porque o Inter de Miami ganhou uma competição de meia temporada. Eu não entendi direito, cara, mas eles fizeram de tudo pra trazer o Messi. Cara, se deixasse mais um tempo, eles iam inventar uma regra pra trazer o Al Nassr também. Porque, cara, se você botar Messi e Cristiano Ronaldo numa competição, o nível de imagem aumenta muito, né, cara? E como a FIFA quer vender... o Barcelona não? Por que tá o Benfica, mas não o Liverpool? Até o River Plate, que não Cara, o chega numa Liverpool final de não tá mesmo, Libertadores em anos. Nossa, o River Plate tá muito embaixo, cara. Nesse vídeo vamos ir por cada continente, mostrando como Tipo, o cada River, o clube se Boca realmente, classificou. cara. Começando com o continente O com Boca menos não faz tempo que não representantes, ganha nada. a Oceania, que só tem um time, que é ele, o Auckland City, da Nova Zelândia. Cara, o Auckland é uma loucura, porque mesmo estando no meio dos melhores clubes do mundo, os caras são um time semi-amador. Muitos jogadores têm trabalhos de fora do futebol. Pra tu ter noção, esse aí é o estádio deles, praticamente no quintal de outras casas. Cara, Mas como no então que futebol chegaram no não Mundial? tem Bom, tradição desde na 2006, Oceania, será? a Austrália, com seus times que são mais fortes, não faz parte da Confederação da Oceania. Então mesmo que o Auckland seja fraco, digamos assim, os seus rivais são bem mais. Times de países como Ilhas Fiji, Ué, e não tem time da Oceania, da... Samoa e etc. Então no campeonato Samoa só tem lutador de WWE. continental da Oceania, o Auckland ganha literalmente todo ano. Agora saindo da Oceania, vamos pro continente que os clubes australianos jogam, a Ásia, que diferente da Oceania, teve 4 vagas pro Mundial. Aí o primeiro da Ásia a se classificar foi o maior clube do continente, o Al Hilal. Antes O mesmo Al Hilal é um time chato, mano. O Al Hilal é um timaço, cara. Eles têm muito recurso, cara. do futebol saudita receber essa enxurrada de craques, o Al Hilal em 2021, com um time bem mais modesto, conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, ganhando vaga no Super Mundial. Aí o Campeonato da Ásia teve uma mudança de calendário, que pulou de 2021 para 2023 direto, e o Al Hilal quase ganhou o título de novo, mas na final perderam para o próximo time da lista, o Urawa Red Diamonds, do Japão, um time da cidade de Saitama, que também é um japonês com mais títulos continentais. Aí para ganhar sua vaga direta como campeão continental, ainda faltava mais um time, que acabou sendo um dos Emirados Árabes, o Al Ain. No ano de 2024, eles conseguiram avançar na Champions da Ásia, derrubando timaços, o Al Nassr de Cristiano, Al Hilal e Yokohama Marinos na decisão. Passaram por times muito fortes para ganhar sua vaga na Copa do Mundo de Mano, engraçado, né? O Al Nassr não ganhou uma Champions. Clubes. E não sei se vocês se lembram, mas lá no ano de 2018, o Al Ain foi disputar o Mundial como time da casa e surpreendeu todo mundo, chegando na decisão. Os caras foram como time da casa e alcançaram a final, onde contra o Real Madrid conseguiram até marcar um gol, mas perderam de 4-1. Tá bom, 4x1 pro Real Madrid, tá bom. Mano, perder de 4x1 pro Real Madrid é um placar tipo PSG. Se algum time brasileiro perdesse de 4x1 pro PSG, eu ia achar um resultado normal, cara. Tipo, foi muito... Por isso que foi muito brabo o Botafogo ganhar menos de 1x0. Porque o normal do PSG hoje... o PSG, pra mim, o Barcelona e o Arsenal eram os que estavam jogando um futebol mais da hora. O Real Madrid tá meio em baixa também. Tipo, o Real Madrid ainda é muito forte, mas o Real Madrid pra mim tá em fase de adaptação até hoje, eu acho, cara. Mesmo assim, foi uma campanha gigante. Então, beleza, 3 times asiáticos já estavam confirmados. Perder pra esses times de mas ainda 4 faltava um. é normal. Então o que a Confederação da Ásia fez? Um ranking. Pegou as últimas temporadas da Champions Asiática e fez uma tabela dos Tipo, melhores times. o PSG pra ver qual veio- tinha sido o melhor que não tinha ganhado a taça. E foi aí que a Amassou o Atlético última de vaga Madrid, eu falei, asiática cara, foi lascou, preenchida meu com irmão. ele. O Ulsan, da Coreia do Sul. Eles foram campeões asiáticos em 2020, antes de começar a contar pro Mundial. Mas não só isso, também chegaram na semifinal de 2021 e 2024, ganhando a vaga por mérito. Mas de todos os clubes, o Ulsan é o que tem o segundo menor valor de mercado. Somando o elenco inteiro, o valor chega a só 15 milhões de euros. Cara, parece Só uniforme da ficando na frente do Argentina, Auckland velho. City. Pra tu ter noção, o valor de mercado do Ulsan é menor que o do Mirassol, acredite se quiser.
Mas agora vamos... Respeito o Mirassol, tá? O Mirassol, se pegasse ali no sol do meio-dia contra King Naldo e companhia, daria um pau nesses times da Europa aí que não estão aguentando o solzinho não, mano. Vamos sair da... Não, sem mentira, eu acho que o Mirassol ganharia do Borussia Dortmund. Naquele sol ali, o Mirassol ganharia, cara. Da Ásia para ir para um outro continente com também 4 representantes. A África. Chega ali no 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Foi um que realmente não podia dar de fora desse Mundial. O Al Ahly. O Al Ahly é simplesmente o maior clube do continente. É o maior campeão africano com folga. Pra tu ter noção, Al Ahly é são um time 40 forte milhões mesmo, de cara. torcedores. E sua vaga foi garantida quando em 2021... Caralho, 40 milhões de torcedores? Mano, o Al Ahly é tipo o Flamengo da África, né? Conquistaram a Liga dos Campeões da África, derrotando o Kaizer Chiefs da África do Sul por 3-0. Os caras são tão dominantes que no ano seguinte chegaram de novo na final. Em 2022 estavam prestes a conquistar o time título do Al Ahly é bom pra outra caramba, vez. mano. Não é um time Mas fraco, agora não. contra o Wydad Casablanca do Marrocos, perderam. Os marroquinos conquistaram a taça e com isso sua vaga no Mundial. E o Raja Esse Casablanca Wydad também não podia ficar de fora. É o maior campeão do Marrocos e conquistou o Continental 3 vezes. É uma força por lá. Então 2 vagas estavam definidas. As próximas 2, claro, ia para os campeões do Continental de 2023 e 2024. Só que aí o Al Ahly conquistou os 2 títulos. Aí como faz? Bom, tá ligado naquele ranking que fizeram na Ásia? Então, na África foi a mesma coisa. Pegaram as 4 temporadas anteriores e fizeram um ranking dos melhores times no geral que não conquistaram o título. E foi assim que a próxima vaga foi para um time que chegou na semifinal de 2021, quarta de 2022, semi de 2023 e final de 2024. O Esperance da Tunísia. Caraca, o Um time que é Esperance. tetracampeão africano e o maior campeão de tudo em seu país. Mas ainda faltava uma vaga. Esperance Então tomou um- escolheram também o É, não- segundo não é um time melhor tão daquele fraco, ranking. né, cara? O É um Mamelodi time- Sundowns. Esse time aí chato, esse time jogou pra caramba contra o Borussia hoje, velho. É o Brasil no Mundial. Olha isso, o uniforme deles tem exatamente as mesmas cores da seleção. Eles são os maiores campeões da África do Sul e nos últimos 4 anos foram consistentes. Quarta de final em 2021 Esse e time 2022, jogou pra caramba, mano. Semifinal em 2023 e semifinal em 2024. Ganhando assim a sua vaga no Super Mundial. Nossa, cara, se o Fluminense não ganhar do outro time, vai ter trabalho, porque esse time aqui... O Fluminense tem que ganhar do... O Fluminense tem que ganhar hoje. O Fluminense tem que ganhar desse time também, cara. Vai ser pedrada esse time. Esse time é chato pra caramba, meu irmão. Esse time aqui é muito bom, cara. Mundial de Clubes. Então agora vamos sair de lá para ir pro continente com o maior número de representantes, a Europa. Esses times da África, eles se dão bem nesse tipo de clima, porque lá é quente pra caramba. Imagina no Egito lá, que é um clima de deserto também. Os da Arábia também, mano. Pra eles, 30 graus ali na Disney é brincadeira, mano. Agora os europeus tá quase morrendo de jogar num... 12 são europeus. E assim como nos outros continentes, os campeões da Champions ganhariam vaga direta. E o primeiro a conquistar o título para ganhar sua vaga direta foi ele, o Chelsea. Cara, na temporada 2020-21, o Chelsea era um time que ninguém acreditava que pudesse ir longe. Eles chegaram a ir mal até na Premier League, tá ligado? Mas aí, com Thomas Tuchel, que assumiu o clube no meio da temporada, os caras começaram a crescer, derrotando o Atlético de Madrid, o Porto, o Real Madrid e na decisão o Manchester City. Uma campanha gigante. Ah, não foi nessa Champions aí que foi, tipo, um jogo só, mano? Que deu pro Chelsea a vaga garantida. Aí no ano seguinte, o Chelsea foi com tudo de novo, mas parou nas quartas de finais pro futuro campeão, o Real Madrid. Essa campanha que garantiu pro Real a vaga no torneio foi uma coisa simplesmente maluca. Ganharam de virada do PSG nas oitavas, depois ganharam do Chelsea com gol na prorrogação e na semifinal contra o Manchester City foi aquela loucura. Perdendo por 5-3 no agregado, o Rodrigo fez 2 gols no finalzinho, levando pra prorrogação. Cara, mas... E o Benzema marcou o gol da virada de pênalti. Eu não sei o que acontece nesses gramados da Champions que, tipo, é diferente, né, cara? Eu acho que lá na Europa, por ser um clima mais ameno e a grama ser muito molhadinha, assim, muito úmida, cara, a bola rola mais rápido, tá ligado? Os times europeus são bem nerfados realmente fora da grama europeia, mano. Mas não é desculpa, né, cara? Porque os times brasileiros... Cara, os times brasileiros têm vantagem, porque são acostumados a jogar em grama ruim, né? E lá nos Estados Unidos, com esse calor do caramba, a grama deve estar seca, o clima tá ruim. Eles estão bem judiados lá, os europeus realmente estão achando bem difícil jogar, mano. Então foram pra final, onde o europeu reclama demais, por cara. 1-0. São muito O Real Madrid estrelinha. conquistou a Champions e com isso a vaga no Mundial. O brasileiro Aí, se tá o City acostumado foi a jogar eliminado Mundial aí todo fim de temporada lascado, com desgaste físico. Aí os caras,
uma Copa do Mundo de clubes que eles têm que jogar, eles já acham ruim, porque é no final da temporada deles, né? Agora o brasileiro pode jogar. Tava com um pé na decisão. Na temporada seguinte, eles não vacilaram. Golearam Leipzig, 4-1 no Bayern no agregado, golearam o Real Madrid dando a revanche, e na final contra a Inter de Milão, um gol do Rodri foi suficiente para selar a vitória. O City provou com todas as letras que era o melhor time de toda a Europa, conquistando sua primeira Liga dos Campeões. Então a UEFA tinha 3 times classificados. O próximo seria o campeão da Champions 2024. Só que o Real Madrid ganhou de novo. E não chamaram o Borussia Dortmund, que ficou com o vice. Então ainda faltavam 9 vagas da Europa. Mas antes da gente ver como que essas 9 vagas foram preenchidas, vamos sair rapidinho de lá para ir para o segundo continente com mais representantes nesse Mundial. A América do Sul. A América do Sul ganhou não 4, mas 6 vagas. Aí o primeiro sul-americano que conquistou o Continental para ganhar sua vaga direto foi ele. Flamengo. O Palmeiras. Palmeiras. Lá no ano de 2021, o Palmeiras de Abel Ferreira chegou na Libertadores como o atual campeão. E fez uma campanha incrível. Passou pela Universidade Católica, São Paulo, Atlético Mineiro, e na decisão encarou o Flamengo, onde com o gol do Daverson, depois de um erro do Andrés Pereira, conseguiu conquistar a taça, ganhando vaga no Super Mundial. Aí depois do Flamengo perder em 2021, foram com tudo para se redimir. Com Paulo Souza e depois com Dorival Júnior, o Flamengo fez uma campanha praticamente perfeita na Libertadores. Não perdeu nenhum jogo da fase de grupos, ganhando 5, empatando 1, e ganhou literalmente todos os jogos do mata-mata, tanto a ida quanto a volta, aplicando goleadas como 8-1 no Tolima nas oitavas. Puta merda, cara. Vou falar, tem muito time sul-americano que não é nem Série C no Brasil, cara. Tipo esse Tolima aqui. Pô, isso aqui, o Paysandu dá uma surra nesse Tolima, cara. E 6-1 no Vélez Sarsfield no agregado. O Vélez Sarsfield além de derrotar o Corinthians também. Até que na final encarou o Atlético Paranaense, onde com um gol de Gabigol, o Flamengo venceu. Cara, o Atlético Paranaense cagou nesse jogo aí, porque tiveram uma expulsão, porque esse time do Atlético Paranaense tava em caixa. O Atlético Paranaense realmente era um time que tinha chegado, que era surpresa, né, mano? Só que o Atlético Paranaense sempre, nesse tempo aí, tava com um time muito bem treinado, mano. Não tinha vários craques, mas no coletivo era bom, mas o problema é que tiveram uma expulsão logo no começo e aí cagaram com tudo. Título, confirmando sua vaga direta. Nos últimos anos tinha sido uma dominância de Flamengo e Palmeiras. Só que eu acho pai essa final única, cara. Ainda mais quando é 2 times brasileiros, daí vai jogar lá na Colômbia, tipo, na Europa, pô, final única. A Europa em si é do tamanho do Brasil, menor que o Brasil, tá ligado? Então não tem uma diferença geográfica tão grande pra ir assistir uma final. Aqui, cara, as final tá virando, tipo, 2 times brasileiros vai jogar lá no Equador, o estádio nem enche direito, tá virando uma... Cara, não tem como comparar aqui com a Europa. Palmeiras. Até que em 2023, um clube surpreendeu todo mundo. O Fluminense de Fernando Diniz com Marcelo, Cano, Felipe Melo, André e outros foi passando por todo mundo, até que chegou na grande decisão contra o Boca Juniors. Uma final no Maracanã, o mesmo palco que perderam amargamente lá em 2008. Mas dessa vez, com o gol da vitória de John Kennedy, o Fluminense ganhou sua primeira Libertadores na história, sendo o terceiro sul-americano a conquistar sua vaga. E falando de títulos inéditos, o último time que ia garantir sua vaga como campeão da Liberta era o vencedor de 2024. Até aqui tinha sido uma dominação de brasileiros, mas 2024 não foi diferente. Pela primeira vez na história... Cara, essa final eu jurei que o Atlético ia ganhar, mano. Eu sou cruzeirense, eu tava secando o Galo até o final, meu irmão. Porque o Galo ia ganhar 2 Libertadores. E o Galo já força a barra de falar que é o maior com metade dos títulos do Cruzeiro. Aí, tipo... Logicamente, eu admito, hoje, nos últimos tempos, o Atlético se tornou mais relevante na fase atual. O Cruzeiro agora que tá voltando. Mas, historicamente, não tem nem como comparar, meu irmão. O Cruzeiro tem muito mais título. Só que o Atlético, hoje, pra mim, o Atlético Mineiro é time grande. Mas até um tempo atrás, antes do Ronaldinho, o Atlético Mineiro era um time médio, cara. Aí, tipo, ganhou uma Libertadores, ganhou umas Copas do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, incorporou mais a sala de troféu. Hoje é time grande também. Vitória conquistada por outro carioca, o Botafogo. Com 4 títulos consecutivos, o Brasil ganhou 4 vagas diretas no Mundial, ganhando o recorde de único... Igual o Botafogo. Botafogo, depois dessa Libertadores, desse Campeonato Brasileiro e dessa vitória do PSG, pra mim, agora o Botafogo é time grande.
país com mais representantes. Mas ainda Botafogo, faltava beleza, era um duas vagas pro time torneio. de Então, nome o que por causa do fizeram? Garrincha, O da ranking história. também. Pegaram as últimas 4 temporadas da Libertadores pra ver quais times tiveram a melhor consistência. Aí, claro, nesse ranking quem liderava era Flamengo e Palmeiras. Mas logo em seguida era, sabe quem? O Atlético Mineiro, que chegou na semifinal de 2021 e final de 2024. Só que pro azar do Atlético, como já tinha 4 brasileiros classificados, não podia ter mais times do Brasil. Então a vaga ficou com um time abaixo deles, o River Plate. O River não conquistou a Liberta, mas nas últimas 4 temporadas foram uma quarta de final, 2 oitavas e uma semifinal. Não tiveram o mesmo sucesso de antes, mas ainda tem um elenco bem forte. Agora tinha mais uma vaga para ser definida. E o próximo time do ranking era O time mais cavalo, o time que morde a orelha de atacante, Boca o Juniors. Fluminense, que já estava garantido com o título. Então a vaga ficaria com o próximo, o argentino Boca Juniors. Mesmo que não tenham jogado a Libertadores Mano, de e o Racing? 2024, Porra, o o que fez eles Racing ficarem tão ia bem ser nesse um time ranking chato foi ter nessa- alcançado a final de 2023. Mas pela história, o Boca precisava estar ali. Afinal, é o time com mais finais de Liberta e o segundo maior campeão continental. O Boca Juniors é uma das camisas mais pesadas, se não for a mais pesada dentro do América do Sul, né, cara? Só que o Boca Juniors ali 2006, 2007, 2008, antes dava muito mais medo do Boca Juniors. Hoje em dia o Boca Juniors caiu muito, mas até uns tempo atrás o Boca Juniors era um bicho papão, cara. O Cruzeiro apanhava todo ano na Libertadores pro Boca Juniors. Podia fazer um resultado bom lá, eles iam no Mineirão e surrava o Cruzeiro, cara. Era um time muito bom, mano. Tipo, time chatíssimo de jogar contra. Então agora, antes da gente ver como os outros europeus ganharam sua vaga, vamos ir pro continente que acontece tudo isso, a América do Norte. E o primeiro time a garantir sua vaga lá foi o campeão da América do Norte de 2021, o Monterrey. O Monterrey não é o maior campeão mexicano, mas naquele ano conquistava o seu 5º continental. O campeonato da CONCACAF era literalmente dominado. Nas últimas 16 temporadas tinham sido só mexicanos conquistando o título. Então todo mundo esperava que a próxima vaga também iria pro mexicano. Só que dessa vez um time de outro país surpreendeu. Eliminando o time de Honduras, o Leão do México e o New York City, esse time chegou na final do continental, o Seattle Sounders, que chegou na final para encarar o Pumas do México. Ainda assim o mexicano podia ganhar, mas depois de um empate na ida, na volta no Lumen Field, o Seattle Sounders meteu 3-0, conquistando pela primeira vez o campeonato continental e sua vaga no Sul. Mano, eu subestimei esse time não é pouca bosta não, cara. Os times do México são bons, mano. O time do México é difícil jogar contra, cara. Super Mundial, Pachuca, aí os outros Monterrey, esses times são fortes, mano. O México tem tradição também, 2023, cara. Teve outro time de Quando lá na decisão. O América do Los México Angeles jogava FC. Libertadores, O eles Seattle davam não muito conseguiu trabalho. repetir o feito, mas o Los Angeles estava lá. E a final era contra o mexicano León, que também nunca tinha ganhado o Continental. O Los Angeles tinha um time forte, mas com um elenco de só latino-americanos, o León ganhou o jogo da ida e o jogo da volta. Por 3-1 no agregado, o León conquistou o título continental. Agora só faltava mais uma vaga para ser decidida. Então no ano de 2024, 2 times apareceram para disputar por ela. E de novo foi um mexicano contra um estadunidense, Pachuca. Mano, igual falam assim, até o México também é um time... O México, cara, a Espanha, tirando o Barcelona, Real Madrid, Atlético Bilbao, Atlético de Madrid, o Betis e o Villarreal, é um monte de time figurante que não chega a ser o que é o Paysandu aqui no Brasil, cara. O time lá não tem fanbase nenhuma, cara. Tipo, pô, você pega o Vitória, que é o penúltimo, que tá na zona de rebaixamento. O Vitória é gigante, mano. O Vitória tem uma fanbase gigantesca. Tipo, o Vitória é pau a pau com o Bahia, eu acho, de torcida. Se não foram... Eu tava vendo no Instagram. Eu sei que a gente não pode se basear pro Instagram pra ver a grandeza do time, mas a popularidade do Vitória é gigantesca, cara. Contra Columbus. E, tipo, o Vitória é um time que tá penando na Série A do brasileiro. Eu tô falando, tipo, por nível de fanbase. Na Espanha, cara, o resto dos times é tudo figurante. Aqui no Brasil é muito distribuído e todo time, assim, é competitivo, cara. Então lá na Espanha, 4 times que não são nem competitivos, são super acima da média. E o resto não é uns times meio pau velho, tá ligado? Crew. O Pachuca no Brasil, todo time é tipo uns nota 7, nota 8. Enquanto que o Columbus já tinha deixado 2 mexicanos no caminho. Podia surpreender. Só que depois de 90 minutos do jogo único,
quem saiu com a vitória gigante Na Europa de 3-0 foi 4 ele. time nota 9 e o resto é... Não deram chance. Então estavam definidos os 4 classificados da CONCACAF. Pachuca é chato, Mas cara. ainda faltava um. Como o Mundial tá acontecendo nos Estados Unidos, precisavam de um time pra representar eles. Mesmo que o Seattle Sounders também fosse de lá, tá ligado? Aí em seus torneios, a FIFA sempre convida o time que foi o campeão nacional. Então a temporada de 2024 da MLS seria decisiva. E o Inter Miami com Messi, Suárez, Busquets fez história. E em 34 jogos foram 22 vitórias, somando um total de 74 pontos. Mas esse time do Inter de Miami não é grande coisa não, cara. É o Messi carregando o piano nas costas ali, cara. O Suárez tá bem caído, o Suárez já não tá aguentando muito. Não é o Suárez, o mesmo Suárez do Grêmio, mas não. O Busquets já tá também só a lata da Brasília. Não tá muito essas coisas, cara. Tipo, eu vejo o Inter de Miami... Eu acho que o Palmeiras vai dar um pau no Inter de Miami, cara. Então a FIFA convidou eles para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Mas tem um problema, porque nos Estados Unidos o campeonato não é igual aqui que tem pontos corridos e acabou. Essa é só a primeira parte do torneio. Depois disso, os melhores times iam disputar um mata-mata, então... que o Inter Miami perdeu. O campeão oficial dos Estados Unidos de 2024... As playoffs, é tipo o NBA lá, cara. Que foi até a final para conquistar o título, foi o Los Angeles Galaxy. Então muita gente reclamou, dizendo que deviam ter chamado Galaxy. Mesmo assim, as vagas estavam definidas. Só que aí apareceu um problema gigante. O Mundial tem uma regra que não pode 2 times de um mesmo dono disputando. Por exemplo, não poderia ter o Manchester City e o New York City ao mesmo tempo, que são dos mesmos proprietários. E nem o Bahia, né, cara? Aí o negócio é que o Pachuca... Então, se o Bahia tivesse classificado aqui, não poderia ir? E o León são do mesmo dono. Então o que a FIFA teve que fazer? Literalmente excluir um dos dois da competição, que acabou sendo o León, abrindo uma nova vaga. Aí como o León era o campeão de 2023, eles voltaram para aquele torneio, escolhendo 2 times que foram bem naquele ano para disputar uma partida valendo uma vaga direta. O América do México contra o Los Angeles, que foi visto continental de 2023. Sim, eles iam poder ir pro torneio, mas precisariam passar pelo gigante América, que não facilitou. Depois de um gol do América, o Los Angeles empatou aos 44 do segundo tempo. O maluco ali parece aquele cara do Botafogo, fez o gol da virada. Por 2-1, o Los Angeles FC conseguiu sua vaga. Então agora já vimos como 23 times ganharam sua vaga. Não é o time do Giroud, esse aí? Agora os 9 restantes da Europa. Se eles não foram campeões continentais, como que acabaram no Mundial? Nesse vídeo todo a gente viu aquele ranking de melhores times de cada continente. E pra UEFA não foi diferente. Usando um sistema de pontos, eles pegaram as 4 temporadas, de 2020-21 até 2023-24, para fazer um ranking de melhores times, usando pontos das partidas e também pontos por desempenho. Aí os líderes desse ranking eram, claro, o Manchester City e o Real Madrid, que já estavam garantidos. Mas o terceiro time nesse ranking era um que não tinha ganhado a taça, o Bayern de Munique. O Bayern chegou nas quartas de finais 3 anos seguidos e também na semifinal de 2024. Então com essa campanha super sólida, conseguiram ganhar sua vaga. Aí logo abaixo do Bayern nesse ranking, tá um time que conseguiu sua vaga pro Mundial de 2029, o PSG. Pois é, o título da Champions que ganharam não contava para a classificação desse Mundial, mas sim do próximo. Mesmo assim, tiveram uma boa consistência. Nas últimas 4 temporadas antes dessa do título, tinha sido 2 oitavas de final e 2 semifinais, dando pro Paris a sua vaga. Aí o próximo time do ranking abaixo do Paris tava o Chelsea, mas que já estava com sua vaga garantida. Então o próximo para se classificar pelo ranking seria ele, o Borussia Dortmund, se tornando o segundo alemão a conquistar sua vaga. E o próximo time do ranking também é um que chegou na final, mas não conquistou o título. A Inter de Milão. Eu não gosto dessa Inter de Milão, cara. Não sei porquê, cara. Inter de Milão vai pra final, é tipo uma Croácia, cara. Só vai pra fazer as final ficar sem graça. As de 2023 que disputaram, a Inter foi lá pra cima desse ranking. Então garantiu sua vaga. Mas agora que vem... Eu não gosto, cara. Eu sempre fui do lado do Milan. Não gosto da Inter de Milão, não sei porquê. Apesar do Lautaro ser um craque, agora o resto ali é um zagueiro que é bom. Os caras... Time bom, mas eu não sei, cara. Não vou com a cara da Inter, não, velho. Eu gostava da Inter no tempo do Ibrahimovic, do Adriano Imperador. Agora não tem muita graça. Porque o próximo time do ranking era o Liverpool, que até chegou numa final também, em 2022. Então, na teoria, eles também ganhariam a vaga. Só que tem um problema. Tinha uma regra que se já tivesse 2 times de um mesmo país, um terceiro não poderia se classificar pelo ranking. Ele só poderia ir se fosse campeão da Champions. Mas como já tinha 2 times da Inglaterra, o Chelsea e o City, a preferência ia para países que ainda não tinham 2 representantes. E não seria só o Liverpool que ficaria de fora por causa dessa regra.
Então os Reds foram pulados, com a vaga ficando para o próximo clube, o Porto, de Portugal, seguido pelo Atlético de Madrid, dois times que sempre disputam a Champions, que nos últimos anos já chegaram também numas quartas de final. Aí depois do Atlético, o próximo clube do ranking era o Leipzig. Só que, como já tinha Bayern e Dortmund, eles também não poderiam se classificar. E depois do Leipzig, sabe quem? Ah, só pode 2 por país, tirando os que ganharam a taça continental, né? Tava no ranking o Barcelona. Porra, o Barça nesse Mundial ia ser brabo, né, E como cara? já tinha Real e Atlético, também acabou tendo o azar de ficar de fora, mesmo que merecesse. Então a vaga ficou com o próximo time, o Benfica, que chegou em 2 quartas de finais seguidas. E os portugueses falando como se o campeonato português fosse melhor que o Brasileirão, mano. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu reconheço que o Benfica, o Porto e o Sporting são times muito bons. Mas, pra mim, que é pau a pau de um Flamengo, Palmeiras e... que hoje o Cruzeiro, né? Eu sou cruzeirense, mas hoje o Cruzeiro também é um time chatíssimo de jogar contra. E, claro, jogar lá no estádio do Benfica é outra história, né, cara? Porque o Benfica lá no estádio deles fez 4 gols no Barcelona, cara. Perderam, mas 4 gols no se bem que o Barcelona de defesa não é muito bom, né? Mas aí o Barcelona vai lá e faz 5. Aí até aqui só tinha um italiano classificado, que era a Inter de Milão. E então ainda tinha espaço para um, que acabou ficando com o próximo do ranking, a Juventus. Então agora só tinha mais uma vaga, e não poderia ser de um italiano, porque já tinha 2 classificados. Então o próximo, que seria o Napoli, foi descartado. Também foi descartado Caraca, o Sevilla da Espanha e o Milan. Então, com tudo isso, a última vaga caiu no colo de um time da Áustria, o RB Salzburg. No ranking da UEFA, o Salzburg estava na posição 18º, naquelas 4 temporadas de Champions. Mas eu não vi esse time lá na parada. Uma vez. Mesmo assim, a Áustria não tinha nenhum representante, então acabaram entrando. Deram sorte demais. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Eu nem vi o que esse time acho fez que vai no gostar Mundial, desse aqui cara. também. Então, beleza? O canal desse cara é muito bom, velho. Muito bom mesmo, na moral.